Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Leremos do versículo 10 ao 18. Leremos na palavra, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Podemos assentar, manter vossas Bíblias abertas para acompanhar esta reflexão. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, fundada pelo apóstolo São Paulo, ao qual na sua segunda viagem missionária esteve em Éfeso. A nossa Bíblia, qual eu creio e você crê, se olharmos no mapa mundi, Éfeso ficaria na Turquia hoje, a atual Turquia hoje. Não devemos esquecer também da cooperação dos cooperadores do apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, o qual trabalhava com o apóstolo como fazedores de tendas e também mantinha a porta da sua casa para os cristãos se reunirem, para adorar a Deus e para aprender da sua palavra, o local de reunião dos cristãos. A carta aos Efésios, o motivo dela, no caso, o apóstolo São Paulo estava em sua primeira prisão em Roma. E ele escreveu a Éfeso com o propósito de esclarecer certos ensinamentos e doutrinas, no caso em que judeus e gentios são um só povo, a igreja do Senhor, e também com relação à unidade da igreja. O apóstolo Paulo também escreveu a carta aos Efésios, preocupado também com a unidade da igreja. Sempre que ouvirmos uma mensagem ou uma palavra que tenta dividir a igreja, causar divisão, repreenda, não é de Deus, porque a vontade do Senhor, aquela oração que Cristo disse, que Ele quer que eu e você sejamos um só, como Ele e o Pai é um, é a vontade dEle, é a união, unidade da igreja. E continuando, o apóstolo Paulo também traz outras preocupações com relação sobre Cristo como cabeça, eu e você como corpo da igreja, e também duas preocupações do apóstolo Paulo, é o qual, no caso, seja a reflexão desta noite. Primeiro, uma das preocupações dele é com o viver cristão, o andar cristão. Eu e você nascemos de novo, somos novas criaturas, e Deus requer de mim e de você uma conduta diferenciada neste mundo, um comportamento diferente. E outra vez também, o apóstolo Paulo preso, ao observar, ele estava guardado pela guarda pretoriana, ou seja, aquela tropa de elite do Império Romano. Ele, ao observar, observou que eles tinham, no caso, quando iam para a guerra, eles não iam de peito aberto, eles não iam sem nada, eles iam preparados, com espada, com escudo, com capacete, ou seja, eles iam de um modo protegido, tanto para a defesa, quanto para o ataque. E aí o apóstolo Paulo faz esta ligação com a armadura do Senhor e com o andar cristão, e faz essa comparação, que qual eu e você devemos tomar esta armadura. E o conselho dele é que esta armadura não pode faltar nenhuma parte. Ele diz que eu e você devemos tomar
toda a armadura, nenhuma peça pode faltar, nenhuma brecha ou espaço deve estar lá, digamos, aberto, porque ali, no caso, você pode ser atacado, ferido, e isso pode ser, no caso, mortal. E no caso da minha vida e a sua vida, a minha comunhão e a sua comunhão com Deus ser prejudicada. Mas antes de detalharmos cada aspecto, cada parte desta armadura, devemos nos lembrar que nós, como cristãos em Cristo Jesus, possuímos 3 inimigos. Eu e você temos 3 adversários. A primeira, a qual as Escrituras diz que temos como adversário das nossas vidas, adversário de eu e você buscarmos fazer a vontade de Deus, viver um viver santo, uma comunhão com Deus, é a velha natureza do homem, a carne. Ela é inimiga do Senhor e ela é minha e sua inimiga, no caso de termos comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, fala que a carne ela tem inimizade contra Deus. Temos um inimigo, a carne. O segundo inimigo que eu e você temos é o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele diz que não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo tem a ver com as ideias, filosofias, ao qual eu e você deveríamos implantar em nossas vidas, e certas ideias, certas atitudes ao qual o mundo produz, não agrada a Deus. E Deus chamou eu e você, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que eu e você somos feituras de Cristo Jesus, criados em Deus para as boas obras, a qual Ele preparou para que eu e você andássemos nela. Um exemplo que eu e você não devemos amar o mundo é, por exemplo, a lei de Gerson. O mundo ensina que eu e você devemos levar vantagem em tudo. É a filosofia do mundo, ou seja, eu e você devemos usar de traiçoeiragem, se aproveitar das pessoas, aquele grau de confiança dela, para levar alguma vantagem pessoal ou financeira. Ao contrário da palavra, a qual diz que eu e você devemos amar as pessoas e até mesmo orar pelos inimigos, ou seja, a lei de Gerson. Esta ideia que a pessoa vale o que ela tem e não o caráter é do mundo, não tem nada a ver com os valores de Deus. Jesus Cristo nos ensinou que eu e você devemos priorizar, ter prioridade ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Eu e você buscamos o reino de Deus e o priorizamos quando agregamos estes valores do reino na nossa vida e no viver diário. Temos também um terceiro inimigo, ao qual usa do mundo, suas ideias, ao qual usa da nossa velha natureza. E quando falo de velha natureza, este conflito só acontece com quem nasceu de novo. As Escrituras dizem que há o conflito entre a carne e o espírito, ou seja, a sua velha natureza e a sua nova natureza em Cristo estão em guerra. E isso vai se dar até Cristo arrebatar a sua igreja. Mas até isto acontecer, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. O seu espírito quer adorar a Deus, quer viver em santidade. A carne quer te levar para a preguiça, a acomodação e a frieza espiritual. E tem este conflito. Então, no caso, a sua velha natureza vai batalhar com a nova natureza. E o diabo vai usar, no caso da velha natureza, tentar potencializá-la para te afastar dos caminhos de Deus. É por isso que eu e você devemos vigiar, não apenas com os olhos, olha observando tudo, mas ao vigiar os teus pensamentos e os teus sentimentos no coração. E para embasar o que eu digo que o adversário é seu adversário, temos o inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que eu e você devemos ser sóbrios. Vigiai, o diabo, vosso adversário, inimigo, roda como um leão, buscando a quem possa derrubar, tragar. Então eu e você temos esse adversário, temos esse inimigo. E por isso que eu e você estamos, como o apóstolo Paulo bem observou, que para a guerra tem que ter aquele equipamento. Eu e você, quando aceitamos a Cristo Jesus, estamos na fileira do exército celestial, em quem general é o Cristo, a batalhar para expandir este reino. Eu e você estamos em uma guerra espiritual. Evidência disso nas Escrituras,
Lembra que 1 Crônicas, capítulo 21, fala que o diabo incitou a Davi a fazer o censo e a se afastar do Senhor. Lembra também no caso lá de Eva, lá no jardim, no capítulo 3, versículo 1, ao qual o diabo colocou dúvidas sobre ela, ou seja, contra a humanidade. Vemos muito mais exemplos nas Escrituras, por exemplo, em Daniel capítulo 10, do versículo 10 ao 14, onde Daniel, quando começou a orar, o anjo veio dar a resposta e houve batalha no céu, até o Senhor enviar o seu arcanjo para dar-lhe vitória e resposta, ou seja, há esta guerra. Que é um exemplo que eu e você estamos numa guerra espiritual. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto. O próprio Pedro, a sua boca foi usada para tentar persuadir a Jesus a concluir o seu plano, qual é sacrificar-se pelo mundo, a trazer a redenção para a humanidade. Muito mais exemplos está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 27, ao qual está escrito: não deis lugar ao diabo, ou seja, ele quer brecha, ele quer um lugar. Então eu e você não devemos dar este lugar. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 11, está escrito que eu e você não devemos ignorar os seus estratagemas, os seus ardis. O que eu estou falando não é para te amedrontar. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Ele te deu poder, Ele te deu o seu Santo Espírito, e esta noite, esta palavra é uma orientação para a sua vida, para você ter certeza que em Cristo Jesus, você é mais do que vencedores, mas você tem que ouvir a palavra de Deus, obedecê-la e depender do poder dEle. Então, vemos aqui o primeiro instrumento, a primeira peça a qual eu e você devemos colocar, usar, para quê? Para irmos para esta guerra. Se você manteve a sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo vai nos dar conselhos. Mas começando pelo versículo ao qual nós lemos, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu e você nos fortaleceremos no Senhor e na força do seu poder? Simples, dependa de Deus, confie nele. O apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando você reconhecer que depende dele, o seu conhecimento teológico fica para o lado. As suas aptidões intelectuais, capacidades físicas ficam para o outro lado. Você depende dele e o poder dele vai se aperfeiçoar na fraqueza, porque você depende dele, confia nele e ele vai te fortalecer. E no versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura, ou seja, não é só uma peça ou três peças, não é só o capacete e o escudo, é toda a armadura, ela tem que ser completa, porque somente a armadura de Deus, ela vai te trazer o necessário. Para que o necessário? Para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus vai te dar resistência, vai te capacitar para quando o choque vir, o embate vir, você permanecer de pé. E o versículo 13, ele diz: para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 13, no dia mau. Se você observar em Efésios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz que os dias são maus. Mas aqui no capítulo 6, versículo 13, ele disse o dia mau. Aí você pode perguntar, qual é alguma contradição? Ele fala que os dias são maus. E agora ele vai falar do dia mau, os dias são maus. Por exemplo, filhos adoecem, temos tentações, temos pelejas, temos que no trabalho nos esforçarmos, prova de metas, temos dificuldades, temos estresse, dias maus, temos preocupações, mas o dia mau é o dia em que, se você agrada a Deus, alguém vai ser usado, uma circunstância vai ser usada para tentar te derrubar e te afastar dos caminhos do Senhor. O dia mau, por exemplo, é quando Jesus Cristo estava lá, cambaleando fraco e debilitado ao estar jejuando, andando no deserto, e o diabo tentando, ou seja, quando ele estava fragilizado e fraco, o tentador veio para derrubá-lo.
O dia mau é quando Eva estava sozinha, estava isolada. Quando você estiver só, pode ser aí que vê o dia mau, o dia da astúcia, para tentar te derrubar, para tentar te acusar. Vigie. Vem o dia mau, mas não se preocupe. Os dias são maus, mas somos mais vitoriosos, temos a fé em Cristo Jesus. Mas no dia mau, você tem que usar e tem que ter toda a armadura dele sobre a sua vida. Ele diz: cingindo vossos lombos com a verdade. Ou seja, o cinto da verdade. E que cinto é esse que você tem que usar, colocar? Primeiramente, é a vida pautada na palavra de Deus. A sua vida primeiro tem que estar fundada. Você tem a não apenas aprender a palavra, mas você tem que obedecer e colocar em prática. Mas acima de tudo, o cinto da verdade é você ter integridade, é você ser verdadeiro diante de Deus. Você é o mesmo cristão, crente, santo, que adora Deus na igreja, mas também na rua, no teu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, você vai estar o cinto da verdade, você é verdadeiro, a sua personalidade não é distorcida, aonde você estiver, você é íntegro, e íntegro quer dizer inteiro. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, o Senhor olha para Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: o servo Jó, íntegro, reto e que se desvia do mal. Duas coisas podemos confirmar sobre Jó. Primeiro, reto, caráter, tem bom nome, boa fama. Santidade, desviava do mal, o pecado e o erro, tá? Porque se desviava para lá. Jó era santo, santificava, se desviava do mal. Mas tem uma coisa que só Deus pode dizer: íntegro, inteiro. Está no teu quarto com celular, computador, seja cristão. Daniel foi um exemplo, mesmo distante do seu povo e liderança. Ele foi íntegro, inteiro. Os seus inimigos não encontrou nenhuma brecha sobre o que o acusar, porque ele era verdadeiro diante de Deus. Procure agradar a Deus. O Senhor Jesus, falando à igreja de Sardes, diz: tu tens o nome do que vives, mas está morto. As pessoas olhavam para a igreja de Sardes e diziam: é uma igreja viva, ela é viva. Mas o Senhor olhar para ela e diz: tu estás morto. A igreja de Laodiceia dizia: eu não preciso de nada, tenho tudo. Mas o Senhor disse: olha, tu precisas de mim, tu é um cego, miserável e nu. Ou seja, não importa o que o homem diz sobre você, não importa o seu conceito que você acha de si mesmo, o mais importante é o que Cristo Jesus pensa e o que acha da sua igreja. Ele tem um diagnóstico, ele conhece a mim e a você, os meus pensamentos e o seu pensamento, o meu coração e o seu coração. Adore a Ele, seja íntegro, inteiro diante a Ele, porque o conceito de Jesus, o diagnóstico dele, vai refletir na sua eternidade, seja salvação ou seja inferno. Seja íntegro diante de Deus, busque o louvor e o favor de Deus, e não o louvor e o favor dos homens. E ele diz outra coisa que você devemos ter: o cinto da verdade, seja verdadeiro, é a couraça da justiça. A couraça protegia um órgão vital, no caso é o coração. Proteja a sua consciência, proteja a sua personalidade, que o seu viver, a sua conduta seja sempre correta diante dos homens. Você tem a couraça da justiça porque a justiça de Cristo Jesus, Ele te justificou. E por isso eu e você devemos viver, como Paulo escreveu em Tito, capítulo 2, versículo 14, praticando boas obras para Deus. O homem vai olhar que você nasceu de novo. O homem vai olhar que você foi transformado através das suas ações. O apóstolo Paulo disse que aquele que roubava agora vai deixar de roubar, vai trabalhar, vai ser honesto. O apóstolo Paulo disse que aquele que vivia na mentira, a mentir, vai agora ser verdadeiro, vai falar a verdade. O apóstolo Paulo disse que aquele que defraudava, que enganava, enrolava, agora vai ser uma pessoa honesta e de caráter. As suas ações, ela é responsável, ao qual, quando Cristo Jesus te justificou, te deu a couraça da justiça. Para quê? Para que em meio das tuas ações, o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Seja sal, seja luz nesta terra. Faça o correto e Deus te recompensará.
proteja o seu coração de maus sentimentos, maus pensamentos e que as suas ações refletam a sua nova vida em Cristo Jesus. A outra parte diz que preparar os pés na preparação do Evangelho da paz. Esteja preparado para falar das boas novas ao pecador e ao perdido. Só que é preparar os pés no Evangelho da paz. A técnica, ou como o Senhor quer que você fale e pregue esse Evangelho, é com amor, é com paz, não é com ofensa, não é procurando o debate, não é procurando o confronto. O Evangelho é o Evangelho da paz. Peça graça e sabedoria a Deus para você falar do seu nome e falar da sua santa palavra. Que Deus te dê sabedoria para que você, ao ministrar a palavra, não venha buscar confusão, não venha buscar briga, não venha buscar conflito, mas que te dê palavra ao qual você, a falar do Evangelho, já que você tem o cinto da verdade, já que você tem a coraça da justiça, a pessoa vai te ouvir, porque sabe do teu caráter, sabe como é você diante de Deus. A sua palavra vai ter poder, a sua palavra vai ser autoridade, e a mansidão de Cristo e a sabedoria vai permitir a você a transmitir a verdade deste Evangelho com amor, com unção do Espírito ao qual toca o coração. Sem a unção do Espírito, sem o poder do Espírito Santo, as minhas palavras, as suas palavras é apenas discursos. Dependa de Deus, que você esteja calçado com os pés na preparação do Evangelho da paz. Pregue o Evangelho de forma que tenha paz. A parte de armadura que você tem que usar é o escudo da fé. Vem aqueles momentos de dificuldade, vem aqueles momentos do conflito, vem aqueles momentos de angústia, a qual você tem que usar o escudo da fé. Vou lhes dar um exemplo de uso de escudo da fé. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, fala da história dos amalequitas, ao qual quando Davi levou o seu exército para junto com os filisteus batalhar contra Israel, ao qual não foram permitidos, ao voltar a Ziclague, os amalequitas levou as crianças e as mulheres cativos, presos. Davi olhou para um lado e olhou para o outro. Os homens falavam em apedrejá-lo. Os homens choraram e culpavam a Davi, porque levou todos os homens de guerra e deixou a cidade desprotegida. Davi, tu é o culpado. As mulheres estão cativas, perdemos nossas mulheres, perdemos nossos filhos. Os homens lamentaram, os homens choraram. Imagine você na situação de Davi, ouvindo as pessoas falar, vamos apedrejá-lo, chamando você de culpado. Ele poderia, o que neste momento? Se desesperar da vida. Mas 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz que ele fez uma coisa. O que foi? Se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Botou os seus olhos, a sua confiança naquela situação para o Senhor. Abiatar, vem cá, Abiatar. Chega aqui, Abiatar. Consulta a Deus se eu vou ou não lutar, recuperar os cativos com os amalequitas. Ele buscou ao Senhor, buscou a orientação do Senhor naquela situação. Quando a angústia vir, o dardo de tentação vir sobre você, não se desespere, não haja por impulso, consulte a Deus, peça a direção a Ele. As pessoas às vezes elogiam Daniel e os 3 jovens, quando estão diante da fornalha e tem aquele atrevimento, tem aquela coragem, pode lançar. E quando o rei diz, olha, vou lançar na fornalha, ele diz, olha, pode lançar, se meu Deus quiser, ele pode me livrar, mas se ele não quiser, fique sabendo, ó rei, nós não vamos servir aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Aí assim, já admiramos essa parte dele, essa coragem, mas o segredo deles está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, ao qual eles decidiram no coração não se contaminar. Tudo começa com a decisão, confiar no Senhor, obedecer a Ele,
ter intimidade e comunhão com Ele, porque quando o desafio vir, a fornalha vir, a cova vir, Deus vai te dar coragem, Ele vai te sustentar, e você vai dizer para o mundo, vai dizer ao tentador: eu não vou servir aos teus deuses, nem vou me prostrar, porque naquele momento, através da tua fidelidade, o Senhor vai te dar ousadia, vai te dar poder, para você enfrentar os maiores perigos, Ele vai te dar fé, para você resistir. Temos um outro exemplo do escudo da fé, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42, ao qual fala naquele momento de angústia, ele orou intensamente ao Pai, buscou a sua orientação. Se observarmos Cristo Jesus, quando foi naquele calvário, naquele caminho, ele já estava fortalecido, resoluto. Por quê? Porque ele sabia pelo que iria passar, mas ele, como fez Davi, como fez Daniel, decidiu confiar em Deus, decidiu buscar a orientação de Deus, e ele fortaleceu naquela circunstância, naquele momento. Que é outro exemplo de fé, exemplo do apóstolo São Paulo, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28, ele fala em vigílias de noites, muitas vezes, e tribulações, ele fala dos açoites, perigo de mortes, e fala até que no alto mar ele ficou, ou seja, imagine, o mar escuro, e ele lá naquela borda segurando para um lado e para o outro, e só vê nada, é escuridão. Ou seja, a fé, os 35 anos do apóstolo São Paulo, do seu ministério, a fé estava sobre ele sabia no Deus que ele cria, ele confiou no Senhor, e ele diz: olha, a minha alma agora, a minha vida está como libação. Ou seja, ele já aguardava a tão bendita esperança e redenção, ou seja, ele confiava no Senhor, ele teve certeza que ele passou o que passou, mas a coroa da vida, a vitória, a recompensa dele vieram. Para nós também, com relação a Paulo e seu ministério, aproveito a oportunidade para citar 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ao qual ele fala, quando pede a Timóteo a passar em Troade, pegar a capa, e também pegar os livros e os pergaminhos. Os livros, ou seja, mesmo sabendo que ele ia morrer, continuava aprendendo acerca de Deus. Mesmo sabendo que, restando pouco tempo que ele ia morrer, continuava buscando aprender e conhecer mais e mais a Deus. Os livros e os pergaminhos, as escrituras, a palavra de Deus. Continuava aprendendo, sempre conhecimento do Senhor. A outra parte da armadura é o capacete da salvação. Vai te proteger os teus pensamentos contra as dúvidas, contra as mentiras do diabo. O capacete da salvação é: tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Tenha confiança no perdão de Deus sobre a sua vida na cruz do Calvário, porque quando a dúvida vier, a tentação vier, confie que você é salvo, você nasceu de novo, que o Espírito Santo está sobre você como um penhor, ao qual quando o Senhor vir, aquele penhor vai dizer: tu és meu, tu me pertence, tu és meu filho, tu és minha filha, tu és meu, eu te lavei, eu te comprei com meu sangue. Ou seja, tenha certeza da sua salvação. Este é o capacete da salvação. E diz também que você tem que usar a espada do Espírito. Com a espada você tanto ataca quanto também protege. Mas só vai usar a espada aquele que medita na palavra, respeita a palavra, honra a palavra, tem intimidade com a palavra. Porque no Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, quando a tentação vir, o tentador vir, a dúvida, o mundo, ou a carne, ou a sua velha natureza tentando te derrubar, te voltar-se contra Deus, aí você vai usar a palavra do Espírito. Quando vir o sentimento e pensamento de prostituição, aí você vai colocar aqui, e como a palavra está no seu coração, você vai citar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição, e você foge, obedece a palavra. E quando o tentador vir a tentação, você vai citar Provérbios, capítulo 5, versículo 8, longe dela seja o teu caminho, e não te achegues à parte a sua casa. Ou seja, onde está a tentação, aquilo que te atrai a tua carne, você vai passar de longe, de largo. Você vai evitar pessoas e situações que te levam a pecar e te afastar de Deus. Ou seja, você vai ser obediente a esta palavra. O medo está vindo, o medo está no meu coração. Marcos capítulo 5, versículo 36, quando Deus fala a Jairo com relação à sua filha, diz: não temas, crê somente. A resposta contra o medo é a fé. O que expulsa o medo é a fé. Não temas,
crer somente. No Salmos 27, versículo 3, está escrito: ainda que um exército se cerque contra mim, o meu coração não temeria. Está escrito também no Salmo, capítulo 56, versículo 3, todo momento em que o medo vier, eu permanecerei confiando em ti. Use o escudo da fé. Use a espada do Espírito. Quando vir um desânimo, cite Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Quando a morte vir, o medo da morte, cite 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, morrer é deixar este corpo e habitar com o Senhor. Quando vir sentimentos, oportunidades para adultério, traição, cite Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Cite a palavra e obedeça a ela, obedeça ao Senhor teu Deus e Ele vai te honrar. E para finalizar, a oração. A vida de oração não pode faltar em sua vida. A oração também é uma arma, é um instrumento de guerra. E vou lhes dar um exemplo, porque você sempre deve orar. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, está escrito que Jesus Cristo, quando foi ser batizado, disse que ele estava fazendo uma coisa, o que era? Orando. Cristo Jesus sempre estava orando. Ele orou até quando estava na cruz. E até mesmo antes de morrer, ele orou também. E continuação do versículo diz: estando Jesus orando, o céu se abriu. O céu só se abre para quem ora. As bênçãos de Deus são abertas para quem tem vida de oração. Está escrito lá, Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Só tem intimidade com o Espírito Santo, é cheio do poder de Deus quem tem vida de oração. Continuando, Jesus orando, o céu se abriu, o Espírito Santo veio, está escrito que ouviu uma voz, qual dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Só escuta a voz de Deus, aquele que ora. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você não está orando, ou está orando pouco. Ore igual o Senhor Jesus, e você vai ouvir a voz do Senhor teu Deus. Para concluir, a conclusão, eu resumo: primeiro, seja verdadeiro. Segundo, defenda e faça o certo. 3, pregue o Evangelho, mas buscando a paz. 4, use a fé nos momentos difíceis. 5, mantenha a esperança da sua salvação. 6, ore em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, ou seja, sempre esteja em intimidade com o teu Deus, sempre esteja em comunhão com o teu Deus, pedindo a Ele a orientação nas tuas decisões, sempre fale com Ele, sempre esteja falando com Ele, e Ele vai te honrar, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar sabedoria. E para concluir diz, não se aparte da sua vida esta gloriosa palavra, que é a espada do Espírito, que serve tanto como defesa, quanto por ataque. Use esta palavra, cite esta palavra, faça como o Senhor Jesus, ao qual o tentado citou a palavra e expulsou o adversário. Você tem 3 inimigos, mas pela palavra de Deus, ela tem todo o necessário para que essa armadura esteja na sua vida. Repito, seja verdadeiro, tenha certeza da sua salvação, seja íntegro com o cinto da justiça. Ore a Deus, ao Deus da palavra, e tenha intimidade com esta palavra, e Deus vai te guardar do maligno, do mundo e das tentações carnais. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Meu irmão Igor, fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Eu quero ouvir mais a voz do Senhor. Alguém aqui também deseja ouvir mais de Deus na sua vida? Então vamos ouvir agora também o Igor trazendo palavra de Deus para nós. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Que honra, né? Poder estar aqui na igreja, podendo ministrar a palavra do Senhor Jesus. Estava falando para o pastor, aí fica difícil o irmão Nonato pregar, aí vem o irmão Igor,
E ainda fica mais difícil ainda pregar tendo o pastor como referência para essa igreja, né, pastor? É difícil. Mas Deus vai usar da sua misericórdia, amém? Por gentileza, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, tá? Iremos ler alguns versículos, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo número 1, versículo de número 1. Iremos ler 4 versículos, tá? Os 3 primeiros e depois a gente pula para o 14º versículo. Amém, igreja? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou. Repita comigo, por favor, esse verbo. Habitou. Dá para ser mais forte, tá, igreja? Vamos lá. Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez aqui eu quero louvar a Ti, te bendizer, juntamente com o teu irmão que ministrou a palavra, os louvores que aqui foram entoados. Quero te pedir, Pai amado, permissão para ministrar a Tua palavra, que a Tua igreja possa sentir o Teu Evangelho tocar nos corações, que a Tua palavra venha nos derrame a entender, Pai amado, que Tu és suficiente em nossas vidas. Usa a minha vida, assim como Deus usou a vida do irmão Nonato, pastor desta igreja, a cada irmão que está aqui, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus, e você senta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Irmãos, no livro de João, onde nós lemos, é bastante conhecido por nós. Já pregamos muitos aqui, creio nisso. Alguém já tenha falado esses versículos do Evangelho de João. É bem notório e sabemos qual é o propósito que, né, irmã? O João vai escrever esse livro. O propósito mais claro que João vai escrever seu Evangelho é para que os leitores entendam e conheçam de fato quem é Jesus. Que eles creiam na verdade do próprio Deus que enviou Jesus. Para que eles testificassem e conhecessem um Cristo que morreu por nós na cruz, para que possamos ter vida e vida com abundância. Então João quer dizer para eles, para cada leitor, que Jesus Cristo existiu, que caminhou nesta terra. Se você crê nele, você vai ter vida eterna. João queria testificar nisso. Ora, nós sabemos então que João, ele é uma testemunha também ocular das graças, de tudo que Cristo fez, né? De tudo que o Senhor trabalhou, como João andou com Cristo, João viu os milagres e prodígios que Cristo fez. Então ele é, irmão José, uma testemunha ocular, uma testemunha viva que caminhou com Cristo. Então João sabe muito bem de quem ele está falando e do que ele está dizendo. E quando ele inicia o seu evangelho, no capítulo de número 1, versículo de número 1, ele diz que esse Cristo, ele é o Verbo, e é um Verbo que se fez carne, e não somente se fez carne, ele também habitou em nós, no versículo 14 que nós lemos. Ele está dizendo, o Cristo que estava nos céus, um Deus todo-poderoso, assim como seu Pai, assim como seu Espírito Santo, ele despiu de toda a sua glória, ele deixou o céu glorioso, deixou os querubins, o serafim, deixou toda a sua glória para vir à terra. Para quê? Para testificar do seu amor e da sua verdade. Ele se fez homem para habitar e caminhar conosco. Então João quer dizer isso para cada pessoa, para cada leitor, para aquele povo, e entender que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Quando eu pedi aos irmãos para repetir no versículo 14, que lemos que o Senhor que se fez carne, que esse verbo que se fez carne e habitou em nós, quando pegamos o verbo habitar, irmãos, traduzido para o seu original, o hebraico, nós vemos que é uma palavra bem simples, esquenio, que quer dizer armar uma tenda, ou armar um tabernáculo. O que João estava querendo dizer? Jesus Cristo deixou o seu céu de glória e armou uma tenda no meio do seu povo. Para quê, Mateus? Para se relacionar com o homem. Quando eu prego essa palavra, veio de um devocional que eu tinha com Deus, pastor, sobre o livro de João, o Evangelho de João. Então, quando Deus me deu essa palavra, e eu entendi que o Senhor sempre teve a vontade e o desejo de se relacionar com sua igreja, de se relacionar com o seu povo.
Isso não vem somente da nova aliança, no Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas, que lemos o mover do que Cristo fez. Não, quando nós vemos Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 5, nós vemos que o Senhor, Ele vai construir um jardim no Éden, para a habitação com o homem. Gênesis capítulo número 2, versículo 15. Deus criou um jardim no Éden para relacionamento com Deus. Ora, o jardim era um lugar de encontro com Deus. O jardim era um lugar de habitação com Deus. Era Deus dizendo, eu vou construir um jardim no Éden para me relacionar com você. Era o Criador com a criação em um relacionamento entre as suas partes. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha a conversar com Adão e conversar com Eva. Porque ali dentro daquele jardim havia um relacionamento entre o Criador e a sua criação. E nós conhecemos essa palavra e entendemos e percebemos que o pecado adentrou dentro do jardim e tirou a presença de Deus no meio do jardim. Agora Adão não conseguia mais conversar com Deus, não conseguia ouvir mais Deus na viração do dia, porque o pecado trouxe e afastou o homem de Deus. Aquele lugar de relacionamento agora foi quebrado, aquele lugar de relacionamento agora foi destruído através do pecado, por ter dado o ouvido não aquilo que Deus estava dizendo todos os dias na viração do dia. Eu sou o Criador que te criou e que te formou, eu estou contigo todos os dias, mas damos ao ouvido aquilo que mais favorecemos a nossa carne. Como o irmão Nonato disse, em Mateus capítulo número 4, Jesus está é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Satanás só vai vir tentar a sua igreja, só vai vir tentar o seu povo naquilo que nós temos mais fragilidade. Ele quis tentar Jesus com pão, ele quis tentar Jesus a se jogar do precipício, a dar poderes a Jesus, mas Jesus através da palavra mostrou que Ele é a própria palavra. Como o irmão Nonato disse, Salmo 119, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Satanás só vai vir tentar você no momento da sua fragilidade, daquilo que você sabe que você gosta, daquilo que você sabe que é mais fácil de que você pecar. Mas nós, como igreja do Senhor, entendemos que o relacionamento com o Senhor, hoje à noite, nas nossas orações, do nosso dia a dia, é fundamental um relacionamento com Deus, porque sem relacionamento a Deus, não há intimidade com o Senhor, e sem relacionamento com Deus, não há intimidade e não há contato com Deus. Então é necessário se relacionar para habitar com Deus. O Jardim do Éden foi criado para um lugar de habitação a Deus, com Deus. Era isso que João estava dizendo. Irmãos, Cristo, Ele deixou o seu céu de glória para habitar com sua igreja na terra. Cristo deixou o seu céu de glória não somente para testificar do seu evangelho, para armar uma tenda, um tabernáculo, está no meio de nós. Em Êxodo, capítulo número 25, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu preciso que vocês construam para mim um tabernáculo. Para quê, Senhor? Para um lugar de habitação com vocês. Eu quero me relacionar. Era isso que Deus estava dizendo. No Éden eu construí um jardim para habitação com você. Agora no Êxodo, depois do povo sair da escravidão do Egito, Deus vai se relacionar com o seu povo, agora através de um tabernáculo. Antes disso, toda vez que Moisés quisesse orar a Deus, toda vez que Moisés quisesse buscar a Deus, ele saía do meio do arraial, pegava uma tenda de adoração, uma tenda de encontro e montava fora do arraial. Para quê, Mateus? Para buscar e ouvir a voz de Deus. E todo o povo que via Moisés ali, buscando a presença de Deus, falando com Deus, avistava de longe. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, está na hora, desceu em Êxodo 19 e diz, está na hora de a gente construir um tabernáculo, vou te dar todas as suas características, agora levanta esse tabernáculo para eu habitar, mas faz o tabernáculo no meio do arraial, para que não somente você busque a minha presença, mas que todos vejam a glória quando desce no tabernáculo. Era Deus descendo no meio do tabernáculo, para nos mostrar que Ele é um Deus de habitação com o seu povo.
povo, um Deus de lugar com o seu povo, um Deus que não abandona os seus filhos, até mesmo pelos seus maiores pecados, mas onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus. Nós não merecíamos a presença de Deus, nós não merecíamos estar perto dele, mas o seu infinito amor, como o pastor pregou, a sua misericórdia todos os dias se renova, para nos mostrar que ele é um Deus verdadeiro que está conosco. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo isso, mas Deus sempre quis se relacionar com o seu povo, mas só que o pecado sempre afastou o seu povo de Deus. Mas Deus no Éden construiu um jardim para habitação com o homem. No Êxodo, Deus construiu um tabernáculo para habitação com o homem. Era Deus dizendo: eu quero habitar com você. Você é minha criatura, eu sou o seu Criador. Eu quero habitar com você, quero estar com você. Agora Deus vai, nos seus momentos de transições, saímos do jardim, do tabernáculo, agora entramos nos períodos dos reis. Deus agora não vai habitar mais com o homem no jardim, nem muito menos através de um tabernáculo. Deus vai chegar para Salomão construir o seu templo. Na época dos reis, tínhamos 3 templos: o templo de Salomão, a tenda de Davi e o templo de Zorobabel, construído pós o cativeiro babilônico. Quando Salomão constrói o templo, Senhor, o templo já foi construído, as 4 paredes já foram levantadas, está tudo pronto, Senhor. E Deus olha para Salomão e diz: agora a minha Shekinah vai descer, agora a minha glória vai descer, porque eu habitei com o homem no jardim, continuei com o homem no deserto, com o tabernáculo, agora eu vou habitar através de um templo. Todos vão ver a Shekinah, a glória de Deus. E Deus desceu sobre aquele templo construído por Salomão, e todos viram a glória de Deus. Essa mesma fumaça, essa mesma Shekinah está sobre essa igreja, está sobre a sua vida, testificando: eu estou com vocês ainda. Esse templo agora não feito por mão do homem, mas feito pelo Criador, habita a presença de Deus. Aleluia! Habita a Shekinah de Deus, a glória de Deus. É o amor de Deus que nos persegue. O livro de João diz que nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. É Ele ainda criando e cuidando de cada um de nós. É Ele dizendo: eu não te abandonei por mais das suas dificuldades, ou dores, ou angústia que você carrega. Eu estive com você no jardim e ainda estou com você hoje. E esse Deus do Éden até o Apocalipse está no meio dessa igreja, mostrando e dizer que eu estou com você. Aleluia! Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Independente de quantas pessoas estão aqui, mas eu sei que um Deus está neste ambiente. Ele é suficiente para mover os corações aqui contritos. Ele é suficiente para tirar todas as ansiedades que carregamos, todos os pecados que temos. Ele é fiel para perdoar. Se formos fiel com Ele, Ele estará com você todos os dias, porque essa misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai falar com Isaías, no capítulo número 7, e versículo de número 14. Deus agora vai mudar a forma de se relacionar com o homem. Não através de um jardim, nem muito menos através de um tabernáculo, igreja. Nem muito menos através de um templo construído por Salomão. Isaías, capítulo número 7, versículo 14. Deus vai mudar a sua forma de se relacionar, através de uma profecia da boca, dos lábios de Isaías. Que ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus é conosco. Em Lucas capítulo número 2, o anjo visita uma mulher, uma jovem chamada Maria, e diz: no seu ventre vai ser gerado o Salvador do mundo. Mas que Salvador do mundo? Qual é o seu nome? Deu o nome a ele de Jesus, pois ele é o príncipe da paz. Ele vai caminhar com você, ele vai estar sobre esta terra, ele vai caminhar com você todos os dias, ainda vai testificar de um reino eterno com moradas celestiais para sempre.
Jesus agora não vai vir através de um jardim, ou muito menos através de um tabernáculo ou por um templo. Agora é o próprio Cristo, aquilo que João diz, que ele se fez carne e habitou no meio de nós, a pregar o seu evangelho, a curar os cegos, a trazer vida àqueles que estavam mortos, a levantar os aleijados que estavam caídos, porque esse Deus do céu se fez presente na terra, hoje habita em nós, porque hoje nós somos tabernáculos de Deus, hoje nós somos morada do Espírito Santo. Esse Deus habita dentro de nós, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel, e a sua palavra é verdadeira em nós. Aleluia! Nós somos hoje tabernáculos do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele reúne os seus discípulos e fala: eu preciso ir. Senhor, mas quem vai ficar conosco? Mas eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não vem. Ele quem? O Espírito Santo da verdade, que vai continuar habitando em vocês, tabernaculando dentro de vocês. Ele vai falar do Pai e do testificar do Filho, pois Ele é o Espírito. Quando você se sentir triste, Ele vai te alegrar. Quando você chorar, Ele vai enxugar as suas lágrimas. E quando você pensar em desistir, Ele vai te dar força para continuar. Porque Ele habita dentro de nós. O Espírito que o mundo não recebeu, mas todo aquele que teve a Cristo como seu Senhor, Ele faz morada no seu coração. E esse mesmo Espírito está sobre esta igreja, está sobre a sua vida, dizendo: eu quero habitar em você. Eu quero se relacionar com você. Eu quero estar com você todos os dias. Lembre-se que Cristo habita dentro do seu coração e dentro da sua vida. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Quem recebe essas palavras abençoadas? Aleluia! O Espírito Santo está aqui, né? Adriana, vamos louvar para encerrar depois da palavra. Depois de 2 palavras dessa abençoada, eu não consigo encerrar sem louvar o Senhor, irmão, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Vamos louvar. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nesse resto de tempo que tem, o Espírito Santo habita em você. Você foi preparado para vencer a guerra. E eu fico feliz, né? Deus cada dia levanta homens para pregar a palavra nesse lugar, né? Louva a Deus por isso. E eu saio daqui edificado. E eu sei que você também vai sair edificado. Aleluia. Louva ao Senhor. Aleluia. Glória. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vamos encerrar cantando esse hino. Nada de ficar. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. O Espírito Santo habita em nesse você. seu complexo interior. O Espírito Santo habita em você. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Ó o valor. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem um valor incalculável. Por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move.
você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Fecha os teus olhos, vamos orar agradecendo, Pai. Nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque a tua presença incendeia, aquece, fortalece os nossos corações, Senhor. A tua palavra é viva, eficaz, poderosa. A tua palavra produz fé, esperança. A tua palavra dá direção, a tua palavra reaviva os nossos corações. Como é bom poder louvar o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus grande e um Deus vivo que habita entre nós. Ó Deus, nós te louvamos por essa noite e mais uma vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar na tua presença, Senhor, de ouvir a tua voz e ser renovado a cada dia, ser purificado a cada dia por ti, porque a tua palavra a cada dia nos lava, nos limpa, nos purifica, através da tua palavra, Senhor. Te apresento, Senhor, esta igreja abençoada por ti. A todos que estão aqui, Senhor, que a tua mão esteja sobre cada coração, que guardemos essas palavras ministradas, que o Senhor nos preparou para vencermos esta guerra, para que depois de havermos feito tudo, através da armadura, permanecer firme no Senhor. Que toda a armadura, não somente uma parte dela, que toda a armadura seja encontrada, achada em cada um desses soldados que estão aqui. Que acima de tudo a espada, que a tua palavra esteja sobre as nossas mãos, para que possamos nos proteger e atacar, e colocar em retirada o inimigo que se levanta sobre esta igreja, ou contra esta igreja, porque a autoridade vem da tua palavra, Senhor. Assim abençoa esta igreja, e que a tua habitação seja os nossos corações, que como disse o apóstolo Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A tua habitação sou eu, Jesus. A tua habitação somos nós. O Senhor está conosco em todo o tempo, e em ti temos esta confiança, que temos esse relacionamento contínuo, porque o Senhor está conosco. Abençoa todos os irmãos que estão aqui presentes e assistem de maneira remota este culto, e que a tua graça esteja sobre nós. Abençoa o nosso restante de semana, Senhor, das atividades dessa igreja, e derrama do teu Espírito, é o que eu te peço e já te agradeço. E que o amor de Deus nosso Pai, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, e essa igreja que é vitoriosa e diz: vai louvando ao Senhor, a paz do Senhor, que bênção. Vai louvando ao Jesus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo